There is a truth older than the ages. There is a promise of things yet to come. There is one born for our salvation, Jesus. There is a light that overwhelms the darkness. There is a kingdom that forever reigns. There is freedom from the chains that bind us. Jesus, Jesus, who walks on the waters, who speaks to the sea, who stands in the fire beside me. He roars like a lion, he bled as the lamb, he carries my healing in his hands. Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Estamos felizes porque estamos mais uma vez juntos em igreja. É uma satisfação sempre grata para mim de estar com os irmãos. Estamos hoje em um número menor, acredito que alguns estão viajando, por alguma razão não estão conosco. Mas nós vamos hoje, nesse dia dedicado à celebração do Natal aqui na igreja, Nosso Deus Reina, porque amanhã é realmente a véspera do Natal e terça-feira seguramente é o dia que se separa anualmente como um feriado para a celebração do dia de Natal, mas por razões de conveniências, a igreja hoje está celebrando para deixar os irmãos à vontade, para no dia de amanhã à noite celebrar junto às suas famílias. E eu quero convidar vocês, agora nesse momento, a abrirem a Bíblia no capítulo 2 de Lucas, que já foi lido um versículo dele, mas nós vamos ler uma pequena passagem que relata parte do nascimento de Jesus, quando os anjos vieram anunciar aos pastores. Está em Lucas capítulo 2, versículo 8. E vocês já ficaram bastante tempo em pé aqui durante o louvor, pode ficar sentado como estão. E às vezes eu fico pensando que uma pessoa assentada talvez tenha condição de prestar mais atenção, ou talvez porque está com a Bíblia na mão, fica mais à vontade. Muitas vezes acho conveniente que leiamos a Bíblia enquanto estamos assentados. Não é uma regra, mas apenas uma ideia que eu tenho. E agora que vocês já encontraram, vamos acompanhar essa leitura. Os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, o que será para todo o povo. E é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros:
Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus, e por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Seja Deus servido, nos abençoar, ante a leitura da sua palavra. Senhor, aqui está a tua palavra, e aqui estou eu, ó Deus. Toma-me nesse momento, ó Deus, e usa-me segundo o teu querer. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam só em louvor a Ti, Senhor meu, rocha nossa e libertador, em nome de Jesus, amém. O título não aparece ali porque não tem importância. Eu vou anunciar o título agora do sermão, porque está tomado com a imagem do filme. E será talvez um pouco complicado para o pessoal ali no som fazer a mudança. Nós intitulamos essa mensagem de hoje como Cristo, ou melhor, Natal sem Cristo ou Cristo sem Natal. Estranho, não é? Será que é possível isso? Será que uma coisa não está intimamente associada à outra? Ou seja, como pode haver a ideia de Natal sem Cristo? Nós vamos examinar aqui mais adiante, e eu quero falar primeiro sobre o significado e algumas distorções que há sobre o Natal. Nós vimos pela descrição da palavra de Deus, essa narrativa tão simples como ela é, que, como eu disse mais cedo aqui, nosso irmão Hélio, quando abria o culto, que hoje, quando se fala em Natal, na verdade, pensam bem comigo, tem uma retrospectiva só na sua ideia sobre o Natal. Começou dezembro, aquela correria. E o que você associa com o Natal? Não precisa responder. Festa. Quando olhamos o dicionário, qualquer um deles, eu peguei no dicionário Aurélio, e lá dizia Natal, dia em que se comemora o nascimento de Cristo. Mas eu quero dizer, irmãos, que deveríamos talvez colocar uma outra definição mais atual de assim, festa de fim de ano, onde se alegra e se banqueteia. Não é isso? Aí você, mas nós os crentes não fazemos assim. Fazemos sim. Olha aquela listinha que você tem do Natal. O que está escrito lá? Tem quase certeza, se você fez lista, tem lá assim, comprar presentes. Já pensou? Tenta falar com a criança, é Natal, mas não vai ter presente. Imagina o que vai acontecer. Não é só criança, tem muito adulto assim, e o meu presente? Cadê o meu presente? E será uma desfeita grande se não tiver presente. Então na sua lista tem lá, comprar presentes, enviar cartões, hoje está mais moderno, né? Pode fazer via internet, via Facebook, o WhatsApp. Eu faço muito isso. Comprar comida para a festa. Comprar roupa nova. Já temos pouca, né? Nós temos tão pouca roupa. Mais uma para o Natal. E isso não é só aqui não, irmãos. Eu me lembro que no Brasil era assim também. Ornamentar a casa. A árvore, na verdade.
E as casas cada vez mais ornamentadas. Ninguém está importando com uma conta extra de eletricidade. Pelo menos muitas pessoas. Então esse é realmente um significado mundano e secular do Natal e que infelizmente nós seguimos. Agora, pastor Paulo, o senhor é contra o Natal? Não. Seria ruim celebrar o Natal? Seria uma coisa antibíblica? Irmãos, não é antibíblico, também não é bíblico. Os apóstolos e a igreja primitiva não celebravam o Natal. E a explicação é muito simples, eram todos judeus. Judeus não celebram o Natal. Além do mais, não é tradição judaica celebrar aniversário de ninguém. Eles celebram outras coisas. Por exemplo, se você olha lá em Gênesis, no dia que Isaac foi desmamado, olha só, no dia que ele fez anos não, no dia que ele foi desmamado, Abraão deu um banquete, deu uma festa. Nós vemos a narrativa de festa de aniversário mais tarde, quando Herodes, no dia do seu aniversário, fez um banquete e esse banquete foi sinistro. Porque nesse banquete, Salomé, sua enteada, dançou seminua. E ele gostou muito e já estava muito tocado, tinha tomado bastante. E disse, eu gostei demais, minha filha, agora você pede o que quiser, até metade do reino. E ela falou assim, o que eu vou pedir, minha mãe? A cabeça de João Batista. Foi assim. Foi uma festa de aniversário que resultou. O pastor Paulo, também o senhor é contra a festa de aniversário? É claro que não. Temos estado em todas aqui. Irmãos, o que está em agora a discussão não é o festejo, mas o sentido da coisa. Então, essas distorções todas, quando chegamos aqui aos Estados Unidos, eu cheguei com meus filhos, em 1986, havia assim um lema entre os crentes que dizia assim, Jesus is the reason of the season. Ou seja, Jesus é a razão das festividades. Assim que era. E de fato, era uma tentativa naquela época, isso há 32 anos atrás, de tentar, pelo menos no seio da igreja, assim, despertar para o verdadeiro sentido do Natal. Parece que isso já foi esquecido, ninguém mais fala Jesus is the reason of the season. Não se ouve mais. Aliás, vocês podem ver que hoje muitos cartões de Natal, lá no Brasil, em vez de dizer assim, Feliz Natal, que diz lá, Boas Festas. Porque é assim que o mundo pensa, Boas Festas. E aqui, em vez de ser Merry Christmas, o que diz lá, Season Greeting, cumprimentos da festa, ou da estação. Está compreendendo, irmãos? A que ponto nós chegamos? Quantas distorções? A bem da verdade, historicamente, Jesus não nasceu nessa data. Se nós vemos a narrativa bíblica, nós vemos que a possibilidade de Jesus ter nascido em dezembro é mínima. Porque lá no Oriente, na Terra Santa, está no hemisfério norte, como nós aqui, e é inverno. É muito mais provável que Jesus tenha nascido na primavera, porque a Bíblia diz que os pastores guardavam as vigílias da noite, não na friagem, mas lá fora, nos campos. Compreende? Então há muitas evidências de que... Agora, por que essa data é assim celebrada? Isso foi um arranjo, realmente, que foi feito pelos papas, pela Igreja Católica Romana, e prosperou, e aí está.
E não só a Igreja Católica Romana, aqui no Ocidente, mas a Igreja Ortodoxa Grega e as igrejas orientais no Oriente. Só que eles fazem uma semana depois que nós seguimos aqui o calendário gregoriano. Eles seguem lá ainda o calendário juliano, antigo. Então, uma semana, você pode ver, se tiver algum grego, algum russo, ele não está celebrando Natal, quando nós estamos celebrando aqui o Ano Novo. É assim que é. Então, vocês viram, então, Pastor Paulo, o senhor está falando em quê? Onde o senhor quer chegar? O senhor disse um título aí, Natal sem Cristo ou Cristo sem Natal? Já falando sobre o significado, mas Jesus fez essa pergunta, já que agora nós vimos que houve uma desassociação, ou seja, houve uma separação entre Natal e a pessoa de Cristo, está claro. Natal é uma coisa e Cristo parece que é outra, embora para nós soa. Você conhece algum outro lugar aí fora, lá no mall? E o irmão Hélio disse muito bem hoje que devemos continuar insistindo em falar com nossas crianças o significado real do Natal, porque eles não sabem. Porque na escola, lá fora na rua, com os colegas, os amigos e no mall, vocês veem tudo. Antigamente ainda tinha algum presépio, né? Hoje em dia é só Papai Noel, árvores, estrelas, iluminações suntuosas e assim. Pastor Paulo, o senhor está sendo muito negativo, uma coisa tão bonita, uma festa tão interessante que, irmãos, o grande sentido que eu vejo no Natal é que ele nos aproxima, e na época do ano que nesse país é fria, nos faz se sentir próximos. E a ideia de presentear é uma ideia boa e não é ruim em si. Mostra a nossa afeição uns com os outros e cria no meio da comunidade, no fato da igreja, uma esfera de comunhão e de amor, de alegria e paz. É isso que nós estamos fazendo. Então, esse é o lado positivo. E esse eu creio que é o verdadeiro sentido no Natal. Jesus veio, a Bíblia diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Então ele veio, ele foi o primeiro presente, ele também é o primeiro missionário. Por isso que a igreja cristã insiste em ser missionária. A igreja cristã, ela é realmente uma igreja proselitista. Nós somos chamados para fazer discípulos. Não tem essa história de politicamente correto dizer que nós devemos pregar para o muçulmano, para o católico, para uma pessoa que não é crente. Não, é a ordem de Cristo. Nós somos proselitistas por ordem. E não é uma coisa que está no seu livre-arbítrio, se você faz se quiser, não. Ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por todo mundo significa o quê, irmãos? Só aqui, onde nós estamos, só aqui em Marlborough, ou assim em Massachusetts? Absolutamente não. Só nos Estados Unidos? Não. E quem sabe o nosso querido Brasil também? Não. Todo o mundo, inclusive, onde não pode pregar. Por isso que temos que insistir em missões. E ele disse, e de fazer discípulos de todas as nações. Então, o evangelho, o cristianismo. Então vocês podem ver que agora há uma flagrante diferença também. Assim como tem uma grande diferença entre Natal e Cristo, do ponto de vista teológico e cristão, há também uma diferença também entre o que é cristandade e cristianismo. Vocês podem perceber? Ou talvez eu vou tentar ajudar. O que é cristandade? Cristandade seria a reunião de todos aqueles que professam o nome de Cristo. Isso é uma definição melhor, eu diria.
Uma definição menos rigorosa seria assim: todos os países chamados cristãos. Se é que pode ter um país cristão. Há países de maioria cristã, mas países cristãos eu duvido que exista um. Existem países muçulmanos, né? Sabemos disso, porque lá é obrigado. Tem que ser. Mas mesmo lá, nem todos são. Então, o que o pastor Paulo agora quer chegar a esse ponto para dizer: Natal, eu era menino quando eu via dizer assim, é a festa máxima da cristandade. Verdade. Mas é o Natal o acontecimento ou o evento maior ou máximo do cristianismo? Não. Porque se houvesse só Natal, irmão, seria como muitas teorias sobre a vida de Cristo por aí. Só se completou a obra no dia em que ele morreu na cruz. E ela ainda ficou incompleta até o dia que ele ressuscitou dentre os mortos. Amém? O nosso Deus vive. Ele não está na cruz, ele está no céu. Ele veio ao mundo, ele se fez carne, habitou entre nós, mas ele subiu à glória. É isso que nós estamos celebrando, irmãos, um Deus vivo. Não o menino Jesus do presépio, nós estamos celebrando um Jesus poderoso que deixou a glória celestial e veio até a terra e entregou-se por nós. Graças a isso aqui estamos, irmãos. E agora vamos ao nosso tema. Vamos ver se aconteceu alguma coisa ali. Não há sinal? Será que é aqui ou... Ó. Primeira parte, não vamos demorar muito, porque essa aqui é rápida. Agora é um simples filme de 5 minutos, eu creio, um vídeo. É o primeiro ponto, depois dessa, é o segundo ponto dessa mensagem. O primeiro foi as distorções e agora, ao invés de falarmos primeiro sobre Natal sem Cristo, vamos falar Cristo sem Natal. Cristo sem Natal é a situação que está passando. Pond 5. हालेलुया 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 कदूस 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 अब्बल-फाज ज़मीन आसमान के खालिक मालिक तेरा शुक्र अदा करते इस प्यारे मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया, कि तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि नई सुबह देख सके। या खुदावंदा खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं बच्चों के लिए। खुदावंदा Pond 5. My life flows on in endless song above earth's lamentation. I hear this weep so far off that there's a new creation. Through all the tumult and the strife, I hear the music ringing
see the blue above it, and day by day this pathway smiles. Since first I learned to love it, the peace of grace makes fresh my heart, the fountain of the springing. All things are mine since I am His. How can I keep from singing? No storm can shake my hopes gone, while to that refuge clinging. Since Christ is Lord of heaven and earth, how can I keep from singing? No Paquistão não pode ter Natal, irmão. Na Índia também não pode. Na China, recentemente uma nova lei estão destruindo as igrejas que não são afiliadas ao governo. Na China, o governo tem uma igreja oficial em que ele vigia os pastores, os líderes, e a igreja torna-se subterrânea. Não porque debaixo da terra, mas ilegal. Quando a gente vê falar em pessoas ilegais aqui, né, os crentes ilegais, coisa, na China também tem ilegal, irmão, crente, mas nascido lá mesmo. Como que o ser humano é capaz de chegar a esse ponto e tornar alguém ilegal em desrespeito à fé da pessoa? Esses irmãos nossos não tem Natal. Natal não tem, mas tem Cristo. Então isso que eu quis dizer, Cristo sem Natal. Eles não têm a festa, irmãos, mas tem Cristo que é o verdadeiro Natal. Amém? Agora vamos para o nosso terceiro ponto, que é Natal sem Cristo. Natal sem Cristo fala diretamente para nós da cristandade que vivemos aqui no Ocidente, o mundo ocidental. Nesse momento, você, irmão Sérgio, você pode trabalhar naquilo que você quer, né? Graças a Deus. Cada um aqui, né, Bebeto, pode escolher seu trabalho. Você viu? Eles não podem escolher o trabalho. Só sobra para eles o que não presta, que ninguém quer, lixeiro, trabalhador de latrina, de esgoto, fazer tijolo, sem parar, você viu? Eles não têm tempo de tirar um break, tirar um descanso. Graças a Deus, né, Genaro? Você tem o seu trabalho, que você gosta e louva a Deus por isso. Mas você escolheu, né? Jesus é bom. Nós que vivemos aqui, irmãos,
temos um risco muito grande de ter Natal sem Cristo. Graças a Deus que hoje viemos celebrar um Natal com Cristo. Mas a maioria, irmãos, a maioria está envolvido com o quê? No mundo ocidental, de um humanismo materialista, ou seja, vamos comprar e comprar e comprar e consumir. Não estou gostando dessa roupa. Esse carro está muito ruim. Essa casa não é mais a minha casa dos sonhos. Então, muitas compras. Irmãos, 40% das vendas anuais do comércio são agora esse mês. Depois do Thanksgiving até o dia 26, porque dia 26 é de devolver mercadoria. É assim. Até hoje ou amanhã, 40% das vendas anuais. Os negócios que não dependem de vender, né, irmão? Estão parados. Ninguém está fazendo nada essa semana. Não vai ter pintura, a não ser que sobra alguma coisa, mas já acabou tudo. Porque agora é a festa. Festa. Só festa, não, banquetes. Banquetes, roupas novas, né? Ornamentações, consumo extra de energia elétrica e outras coisas, viagens, gasolina, tudo em nome de um Natal. Natal, entre aspas, né? Tudo resumindo numa celebração do consumismo e desperdício. Desperdício. Eu estava vendo uma brincadeira, não sei se vocês conhecem aquela humorista, a Concessa, que tem uma caipira de Minas, talvez alguns conheçam. A Luz deve saber que ela estava comentando. A Luz deve saber, né? A Concessa, que tem uma amiga chamada Jandira, né? Jandira. E estava celebrando assim, e fala, ela está já aperreada por causa do Natal chegando. E depois, no dia seguinte, o tanto de embalagem, onde vai pôr tanta coisa, quantidade de lixo que tem, irmão, árvore velha, tudo, ninguém quer mais. Esse é o Natal sem Cristo. O presente, nesse Natal sem Cristo, é a chave da coisa. Se não tiver presente, não é Natal. Mas vocês viram que há Natal sem presente. Mas há Natal sem Cristo? Não. Cristo sem Natal. Há uma ilustração que eu quero contar aqui agora, para não tomar muito tempo, que nós vamos depois partir para a última consideração. Uma mulher cansada da correria de Natal, né, compras de Natal no mall, com a criança do lado. E a criança já estava cansadinha também, já estava dando trabalho. E ela com as mãos cheias e também com pacote na mão e bolsas, etc., entra no elevador do mall. E lá na hora que ela estava assim, como diz assim, apinhado de gente assim, caiu a bolsa no chão. E ela, a irritação dela chegou a um ponto e falou assim, eu queria descobrir quem foi que inventou essa história de Natal, eu queria matar. Aí um rapaz que estava assim, um rapaz cristão, estava lá educadamente, pegou a bolsa, aqui senhora, não precisa preocupar não, já mataram ele há 2000 anos atrás, na cruz, não precisa matar ele não. Então para ela, o Natal era compra, e o inventor do Natal para ela, alguém que devia morrer, mas já morreu. E ela não sabe que morreu por ela e por nós, irmãos. Está compreendendo o que é Natal sem Cristo? Compreendeu? Mas vem aí, irmãos, um pior ainda. Que é o Natal sem Natal e sem Cristo. Sem Natal e sem Cristo. Isso é o pior. Ou seja, sem ter Natal, sem ter a festa, e sem ter Cristo. As ruas estão cheias, irmãos.
Domingo passado saiu daqui uma equipe da igreja a evangelizar após a escola dominical. E nós vimos comentários aqui no pastor e também durante o louvor pela Juliana, daquilo que eles presenciaram e a maneira como foram tocados pela condição miserável de pessoas que estão nas ruas de Worcester, onde eles foram. Irmãos, às vezes a gente pensa que é lá no Brasil ou então em países da África que a miséria existe, mas muita miséria existe. E olha, os albergues, shelters, estão cheios de adultos e crianças. Não é só de drogados, pessoas infelizes que estão abandonados, não. Crianças abandonadas e famintas por aí, adolescentes, jovens e adultos entregues aos vícios e à prostituição, depressão, suicídio. Irmãos, a crise de opioide nos Estados Unidos assumiu proporções terríveis. As autoridades dizem se preocupar, mas não estão fazendo o que precisa. Algumas instituições estão acudindo e fazendo, como por exemplo o Teen Challenge, o desafio jovem, e outros mais que estão acudindo pessoas. Igrejas têm feito, alguns têm feito esforço, como semanalmente, aqui mesmo na nossa área tem Our Father's Table, que é a mesa do nosso Pai, que serve comida às pessoas aos homeless, às pessoas sem teto. Mas isso é muito pouco em relação, porque isso é apenas um paliativo. O pastor pregou domingo passado que simplesmente acudiu a uma necessidade temporária, pontual, de uma pessoa que está em necessidade não é o suficiente. Nós temos que ir atrás daquela alma perdida. Aquela 99 estão aqui no aprisco, aquela uma que está fora. E, irmãos, você pode pensar, não há recuperação para aquela pessoa, mas Jesus diz que há. Diz que há porque ele vem claríssimo. E se você olhar a sua própria condição, quando você não era crente, né? Pensa agora aí, pessoalmente, cada um de nós, quando você não tinha recebido essa graça, como é que era? Como é que era a sua alegria? Mas não, sem Cristo. Então essas pessoas não têm Natal e nem Cristo. Nem Cristo. E essas pessoas, uns acham que isso é assunto para o governo. Joga toda a responsabilidade para o governo. Aqui lá no Brasil também. Isso é coisa do governo. E alguns também acham, não, isso é culpa dele mesmo, pelas más escolhas que fez. A pessoa está nessa miséria, nessa condição inferior, é porque quis fazer assim. Culpa dele. E alguns, não, isso aí é responsabilidade das famílias deles. Eles é que cuidam. Eu tenho muita coisa para me cuidar, eu tenho minha família para tratar, eu já tenho muito problema. Então, por isso, todos se esquivam daquilo que precisa ser feito. Alguns grupos e instituições, eu já falei agora há pouco, têm tentado amenizar essa situação. Fazem cesta de Natal, mas agora no Natal. Oferecem refeições do Thanksgiving, agora também. Dão presente para as crianças que estão em abrigos e também crianças de famílias assim, desassistidas ou desprovidas. Irmãos, tudo isso é preciso e a igreja é chamada para fazer isso. Jesus disse no seu sermão profético, Mateus capítulo 24, 25, ele disse que nós seremos julgados nos nossos galardões pela medida que nós tivermos compaixão. Ele dirá aos que estão à sua direita assim: vinde benditos meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso e foste me visitar, estive enfermo e foste me ver.
Então dirá aos que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, estive enfermo e não foste me visitar. Mas, Senhor, quando é que isso aconteceu? Quando é que nós fizemos isso? Quando fizeste a um desses pequeninos, ou seja, a um desses infelizes, desses necessitados, dessas pessoas que estão desprovidas de tudo. Irmãos, nós temos muito. Eu estive olhando no meu guarda-roupa agora, preciso limpar, irmãos. Tem coisa que eu não uso há mais de um ano. Tem roupa que eu não uso há mais de um ano. Então agora eu queria que você pensasse da seguinte maneira: os cristãos sinceros e de boa intenção querem um Natal com Cristo. O que nós queremos fazer? O que é o Natal com Cristo? É um Natal em que Cristo é glorificado no nosso testemunho, nas nossas ações, como Ele mandou. Ele mandou que pregasse as boas novas de salvação. Ele mandou que fizesse discípulos. O que a igreja está fazendo? Não há batismo? Por quê? Não há discípulos? Então, acudir os necessitados, suprir a fome e também orar pelos enfermos, está ativo nas tarefas e no avanço do reino de Deus, irmãos. É isso. Isso é que é Natal com Cristo. Agora vamos para aquela lista de Natal que eu falei antes. Então, onde tiver lá assim, comprar presente, muda, escreva lá assim, estar presente. Onde está escrito enviar cartões, escreva lá, levar o toque pessoal. Onde tiver escrito lá, comprar comida para a ceia, escreva lá, dar comida aos que precisam. Onde tiver escrito lá, comprar roupa nova, escreva, doar a roupa que eu não uso. Onde tiver escrito ornamentar a casa, você escreve lá assim, ornamentar o meu coração com as obras que Deus quer que eu faça. E finalmente, irmãos, ao invés de dizer assim, como a gente diz assim, filosoficamente, idealmente, eu creio no mundo melhor. Então você diga assim, eu crio um mundo melhor, obedecendo e fazendo o que Jesus mandou. Assim seja, irmãos. Feliz Natal a todos com Cristo. Amém. Glória a Deus.